Havia um tempo em que a terra gemia sob o peso da maldade dos homens. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, as gerações se multiplicaram, mas com elas também cresceu a violência, a corrupção e o esquecimento de Deus. A humanidade havia se desviado tanto que a Bíblia registra, em Gênesis capítulo 6, que o Senhor viu que a maldade dos homens tinha se multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração deles era sempre e somente para o mal. Era um tempo sombrio, mas em meio às trevas havia um homem. Seu nome era Noé, filho de Lameque, neto de Metusalém, o homem mais velho que já viveu. Noé pertencia à linhagem de Sete, filho de Adão. Ele nasceu numa era de gigantes e de homens poderosos, os chamados Nefilins, tempos em que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens e o mundo se corrompeu profundamente. Mas Noé era diferente. A Escritura o descreve de forma simples e poderosa. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 8 e 9. Ele tinha 500 anos quando seus filhos nasceram, Sem, Cã e Jafé. E foi com cerca de 600 anos que sua vida mudaria para sempre, quando Deus lhe falou. Imagine a cena: um homem envelhecido pelo tempo, vivendo num mundo hostil e corrompido, ouvindo a voz de Deus em meio ao silêncio. Deus revelou a Noé seus planos, e eles eram imensos. Vou pôr fim a toda a carne, porque por causa dela a terra está cheia de violência. Vou destruí-los com a terra. Faça para si uma arca de madeira de cipreste. Gênesis 6, 13 e 14. Uma arca, no meio do continente, longe do mar, sem nenhuma chuva à vista no horizonte, para um mundo que, segundo muitos estudiosos da Bíblia, talvez nunca tivesse visto chuva antes, regado por névoas e rios subterrâneos desde a criação. E Noé obedeceu, sem questionar, sem duvidar. A Bíblia diz apenas: e Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. Assim o fez. Gênesis 6, 22. A arca que Deus ordenou era uma obra monumental. As medidas descritas em Gênesis 6 são impressionantes: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas modernas, isso equivale a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Uma embarcação de 3 andares, com capacidade de tonelagem comparável aos maiores navios de madeira da história. Noé e sua família trabalharam por décadas. Alguns estudiosos estimam entre 55 e 100 anos de construção. Durante todo esse tempo, Noé também pregava. O apóstolo Pedro o chama de pregador da justiça, 2 Pedro 2,5. Ele alertava seus contemporâneos, mas ninguém ouvia. O mundo ria, o mundo zombava. A madeira de gofer, possivelmente cedro ou cipreste, era cortada, moldada, calefatada com piche por dentro e por fora. Compartimentos eram construídos, provisões eram armazenadas, e os animais? Os animais viriam por conta própria, guiados pela mão invisível de Deus. Deus disse a Noé: de todos os seres vivos, de toda a carne, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para mantê-los vivos com você. Gênesis 6:19. Dos animais limpos, aqueles usados em sacrifícios e para a alimentação, Deus ordenou 7 pares de cada espécie. Dos impuros, apenas 1 par. E das aves, 7 pares também, para que a vida se multiplicasse após o dilúvio. Não foi Noé quem caçou cada animal. A Escritura revela que eles vieram até ele. Era um milagre silencioso. Leões e cordeiros, elefantes e ratos, serpentes e pombas, todos caminhando em direção à arca, guiados por um instinto que ia além da natureza. 7 dias antes do dilúvio, quando tudo estava pronto, Deus mesmo fechou a porta da arca. Não foi Noé, foi o Senhor. Um detalhe que a Bíblia registra com precisão. Então o Senhor fechou a porta atrás deles. Gênesis 7:16.
como se Deus mesmo selasse o pacto de proteção sobre aquela família. E então, o mundo acabou. No 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, as cataratas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam. Não era apenas chuva. A Bíblia descreve uma ruptura cósmica. As águas subterrâneas jorravam de baixo e as águas celestiais despencavam de cima. Por 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. As águas cresceram e levantaram a arca acima da terra. Tudo que tinha fôlego de vida nas narinas morreu. Cada ser humano, cada animal, cada ave que estava fora da arca. A água subiu 15 côvados acima das montanhas mais altas. A terra foi coberta. Dentro da arca, o silêncio e o cheiro de animais, o balanço das águas, a escuridão. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, 8 pessoas no total, sobrevivendo enquanto um mundo inteiro morria ao redor deles. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, mas Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Gênesis 8:1. Um vento passou sobre a terra, as águas começaram a diminuir, a arca pousou sobre os montes de Ararat. Noé enviou um corvo, que nunca voltou, depois uma pomba, que retornou sem encontrar lugar seco. Na segunda vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira fresco em seu bico. Na terceira, não voltou mais. Quando Noé abriu a cobertura da arca e olhou, a terra estava seca. Deus ordenou: saia da arca, você, sua esposa, seus filhos e as mulheres deles. E Noé saiu. E a primeira coisa que fez foi construir um altar e oferecer holocaustos a Deus. Então Deus fez uma aliança eterna, o arco-íris no céu como sinal. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis 9:15. Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, chegando aos 950 anos de idade. De seus filhos, Sem, Cã e Jafé, descende toda a humanidade atual. Ele é pai de uma nova era. Mas o que torna a história de Noé tão poderosa não é a arca, não são os animais, não é o dilúvio. É a fé. Uma fé que obedeceu sem ver. Uma fé que construiu quando o mundo zombava. Uma fé que entrou numa arca fechada por Deus e confiou no que não podia ser visto. O escritor de Hebreus resumiu assim: pela fé, Noé, avisado por Deus a respeito de coisas ainda não vistas, com temor reverente, construiu uma arca para salvar sua família. Hebreus 11:7. E hoje, o arco-íris ainda brilha no céu, não como símbolo de uma tragédia, mas como promessa de um Deus fiel. Um Deus que nunca abandona aqueles que andam com ele.